Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adolescentes. Apóstolo Paulo, o grande missionário, esta é a lição número 11, a prisão e o julgamento de Paulo. A mensagem: E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Atos capítulo 26, versículo 6. Vamos descobrir. A prisão e o julgamento no período romano eram processos diferentes do que conhecemos hoje. Ao longo deste estudo, poderemos observar a beleza e a coerência do ministério de Paulo. Ele era dedicado a pregar o Evangelho porque amava as pessoas e desejava que elas encontrassem Jesus. Será que nós estamos fazendo o possível para que as pessoas encontrem a Cristo através da pregação do Evangelho através de nós? E mais do que isso, através do nosso testemunho, porque não importa se alguém prega muito bem, importante é o testemunho dessa pessoa. Não adianta a pessoa pregar muito bem e não ter um testemunho diante da sociedade, diante dos homens e principalmente diante do Senhor. Nós devemos sim pregar o Evangelho, principalmente com as nossas atitudes, com os nossos testemunhos, porque na bem da verdade, quando nós falamos, pregamos o Evangelho é falado, mas quando nós testemunhamos o Evangelho com as nossas vidas, aí nós estamos gritando, aí as pessoas conseguem ouvir muito mais, porque mais uma vez eu vou enfatizar que não importa se uma pessoa pregue muito bem, ensine muito bem, mas tem uma vida completamente equivocada, não vive um testemunho coerente, né? Hora de aprender. Paulo foi preso em Jerusalém e enviado para a prisão na Cesareia, a fim de ser julgado. Ali permaneceu um tempo até ser enviado para Roma. Parecia que as viagens missionárias tinham acabado, quando na verdade elas continuariam de outra maneira. A partir de então, o apóstolo seguiu a rota determinada pelos romanos, conforme o andamento do seu processo, e assim a pregação do evangelho não parou. As prisões e os julgamentos de Paulo faziam parte do plano de Deus. Será que quando nós estamos presos por alguma situação, será que nós estamos ainda assim pregando o Evangelho de Jesus? Ou nós ficamos abatidos? Nós precisamos, mais do que nunca, compreender e aprender que, de fato, quando o Senhor muda as rotas da nossa vida, até por uma situação até difícil, né, até um caminho de sofrimento, ainda assim nós devemos fazer como Paulo, continuar pregando a palavra. Por quê? Porque este é o plano de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos, cada um de nós, ser um missionário, né, para a honra e glória do nome do Senhor, continuar pregando a palavra ainda que nós estejamos presos, assim como o apóstolo Paulo. Apesar que aqui no Brasil a probabilidade de você ser preso por ser evangélico é muito remota, né? Eu diria até impossível até. Agora as atitudes, mais a questão aqui do testemunho, mas a questão é as atitudes, né? Nós devemos, quando nós estamos passando por uma situação que nós sabemos que nós não temos culpa de estar passando aquilo ali, nós temos a obrigação de continuar falando do Senhor. Quando nós temos a condição, a consciência de que nós fizemos errado, nós devemos pedir perdão ao Senhor e continuar pregando a sua palavra. Mas haja vista que é possível que você seja preso por ser evangélico, mesmo dando um bom testemunho, mas não se preocupe, se isso acontecer com você é porque Deus tem um plano nesse negócio. Então o Senhor talvez te leve talvez até mesmo para um presídio, porque Deus tem um negócio com você lá e quer que você pregue lá. Então a única forma de você entrar e pregar a palavra de uma forma integral é você estar preso lá. Porque se você for só um visitante, você chega lá, fica alguns minutos, talvez uma hora ou duas e vai embora. Mas você preso, você lá fica lá 24 horas, ou seja, você tem todo o tempo para pregar o evangelho lá dentro. Eu sei que é uma situação assim bem difícil, bem delicada, muito sensível, mas às vezes, e muitas das vezes, nós não compreendemos os propósitos do Senhor. Mas se você tem a sua consciência diante do Senhor, que você está fazendo tudo corretamente, então deixa fluir o barco, né? Deixa o barco correr, saiba que é o Espírito Santo que te leva, então certamente o Senhor vai te dar vitória. A prisão em Jerusalém. Você sabe o que é sinédrio? Também traduzido por Conselho Superior. Era a mais alta corte dos judeus, que governava e julgava com base na lei de Moisés. O sinédrio, porém, não se resolveu o caso.
O julgamento de Paulo se tornou um debate teológico entre fariseus e saduceus e escalou para outra confusão. Assim, uma vez mais, o comandante interferiu para proteger a vida de Paulo. Há alguma questão aqui muito interessante? Fariseus e saduceus, a questão aqui de lei, de interpretação da lei, mas de forma geral, aqui é uma questão teológica. O que isso quer dizer para nós hoje? Muitas das vezes, aqui no sentido espiritual, nós ficamos presos às discussões religiosas e teológicas. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma visão, a Assembleia de Deus tem uma visão do Evangelho, a Igreja Presbiteriana tem outra. Então, nós ficamos num debate de quem está certo e quem está errado nesse sentido. O que é, na verdade, uma perda de tempo por duas razões. Primeiro, que ambos estão certos, porque professam a Cristo como Salvador. E segundo, o tempo que nós estamos brigando entre nós, entre irmãos, né, por exemplo, da Presbiteriana e da Assembleia de Deus, ou Assembleia de Deus Batista, ou Batista e Presbiteriana, ou Presbiteriana e Deus Amor, e assim sucessivamente, nós perdemos o tempo assim, ao invés de estar pregando o Evangelho, nós estamos discutindo entre nós. Então isso não é de Deus. É claro que há algumas questões teológicas que sim, há um debate saudável, isso sim. Agora, um debate para saber quem está certo e quem está errado, e acaba criando-se assim, até inimizades por conta disso, pessoas param de se falar umas com as outras porque uma tem uma linha de pensamento teológico e outra tem uma outra linha de pensamento teológico, e isso não é saudável para o Evangelho. Os julgamentos em Cesareia, o julgamento por Félix. Assim, um grande sacerdote, alguns líderes e advogado Tértulo, que representavam o lado da acusação, viajaram a Cesareia para o julgamento. As acusações contra Paulo foram as seguintes: ser provocador de desordens entre os judeus no mundo inteiro, ser o líder do partido dos nazarenos, ter tentado profanar o templo. Olha que coisas estranhas. Quantas das vezes você não será julgado por uma coisa que você não fez? E sim, você será julgado por coisas que você não fez. Você será às vezes até julgado e às vezes até condenado por algo que você não fez. Vou te dar um exemplo aqui, pouco aqui fora, aqui, mas só para a gente entender. Imagina que você tem um irmão mais novo e ele fez uma arte. Você não fez a arte, foi o seu irmão mais novo ou a sua irmã mais nova. Mas quem é que leva a culpa? Você. Você que foi julgado pelo seu pai e pela sua mãe. Você que vai levar a culpa, mas você não fez nada. Então, muitas das vezes, nós também temos esse sentido na questão cristã. Muitas das vezes você não fez nada, mas o mundo, né, as pessoas que não são cristãs, ou às vezes até mesmo cristãos, vão te julgar por algo que você não fez. E nós devemos ter maturidade. Eu sei que para você pode soar estranho, e realmente na sua adolescência vai ser estranho, é verdade. Você terá que ter maturidade para compreender que mesmo nesses julgamentos, você, claro, tem o direito de defesa, mas mesmo você tendo um direito de defesa, muitas pessoas vão jogar contra você, e você precisa ter muito cuidado no que você vai falar, porque, mais uma vez, é interessante nós vamos compreender que nós somos condenados ou absorvidos por aquilo que nós falamos. Então você precisa ter muito cuidado e muita vigilância nesse negócio. O julgamento por Pôncio Festo. Enquanto esperava pela transferência, Paulo fez um discurso de defesa diante do rei Agripa e sua esposa Berenice. Veja que aqui Paulo está discursando a sua defesa, né? Então, ou seja, todos nós temos direito de defesa. Este casal estava visitando Pórcio Festo e, mais uma vez, Paulo teve a oportunidade de contar seu testemunho e explicar sobre a salvação em Jesus. Veja que Paulo ele não perde a oportunidade. Como nós falamos, né? Paulo é o tipo do pescador, né, no sentido aqui cristão da palavra, que não pode ver uma poça d'água que já joga a rede ali para ver se pega um barrigudinho, né? Já acha que tem um peixe ali. Então veja que ele não perde a oportunidade de pregar o Evangelho. E assim também somos nós, mesmo em situação de julgamento, mesmo nós estando numa situação de condenação, nós devemos, tendo uma oportunidade de pregar o Evangelho para alguém, independente das circunstâncias do que está acontecendo, nós devemos pregar o Evangelho. A viagem até Roma. O navio que levava o apóstolo atravessou uma longa tempestade. Acabou sofrendo um naufrágio. Em meio a essa crise, Paulo atuou como um mediador de conflitos.
acalmou as pessoas e falou de Deus para todos. O Senhor prometeu a Paulo que ele e todas as demais 275 pessoas que estavam no navio teriam a vida preservada durante a viagem. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo havendo um naufrágio, ninguém morreu. Olha que situação interessante. Uma viagem longa, e agora uma longa tempestade, e mesmo assim o Senhor disse que ninguém morreria. E realmente ninguém morreu. 275 pessoas sobreviveram. Como isso é possível? Veja que mesmo nas tempestades da vida, o Senhor que está no controle. Lembra quando Jesus estava no barco e o mar estava revolto e Jesus acalmou a tempestade? Assim também é na nossa vida. Quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, dentro dos seus parâmetros, né, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua ordem, independente da tempestade longa, né, impetuosa, terrível, ainda assim o Senhor vai nos dar livramento. Por quê? Porque Ele é quem acalma a tempestade, é o Senhor quem faz a tempestade muitas das vezes, né? Claro que Jonas, por exemplo, não foi necessariamente o Senhor que fez, né? A culpa foi de Jonas, não é que Jonas fez a tempestade, mas ele, por intermédio dele, o Senhor fez uma tempestade ali. Também tinha um propósito. Então veja que a tempestade, quando está na nossa vida, independente, aqui no sentido literal, que é interessante que aqui a tempestade aqui é no sentido literal, era de navegação, era no mar, mas trazendo para nós, há algumas situações na nossa vida tempestuosa que passamos, situações difíceis, às vezes até mesmo dentro da igreja, nós devemos estar com o nosso coração voltado para o Senhor, porque nós estamos debaixo de sua ordem. Então ninguém vai morrer, fica sossegado. O sistema legal romano, ou seja, prisão era o lugar de aguardar o julgamento e o tempo de espera variava conforme o andamento do sistema. Familiares e amigos podiam visitar o preso. Paulo ficou do ano 60 depois de Cristo ao 62 depois de Cristo, sob a prisão domiciliar em Roma. Durante esse tempo, além de receber visitas, escreveu as cartas que ficaram conhecidas como Epístolas da Prisão: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Veja que o sistema aqui é um sistema legal romano. Então veja que aqui a prisão era para aguardar o julgamento. Então, quantas das vezes nós estamos presos em alguma situação esperando o julgamento, né? Esperando a nossa vez? Oh, meu pai! Veja que mesmo assim, mesmo ele na prisão, ele escreveu aqui cartas amorosas, cartas de exortação. Por que isso? Quando nós, independente quando nós estamos num momento de sofrimento, é nesse momento que é bom de você escrever. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quando nós temos no nosso coração voltado para o Senhor, mesmo diante de uma situação muito difícil e delicada, nós somos pessoas usadas por Cristo, pelo Senhor, para levar o seu evangelho, independente das circunstâncias, independente do ambiente. Nós estaremos sempre, mesmo no sofrimento, nós estaremos levando alento às pessoas. Mesmo nós estando sofrendo, nós estaremos levando amor ao próximo. É assim que é a nossa vida. Conclusão: muitas vezes planejamos como viver a vida, mas as circunstâncias podem ser contrárias ao programado. Para Paulo, o mais importante era cumprir sua missão de anunciar as boas novas de Jesus. Sua alegria estava na salvação. Será que a sua alegria também está na salvação das pessoas? Será que a sua alegria também está firmada nesse negócio de você levar a palavra, de ver pessoas sendo salvas através de Cristo e até mesmo, né, através da sua vida, você ser uma pessoa que é uma pessoa usada por Deus para levar o evangelho e as pessoas aceitarem a Cristo como Salvador, porque você está pregando e também porque você tem um testemunho diante da sociedade. As pessoas sabem que você está pregando aquilo que você vive. Você vive aquilo que você prega. Então, você prega a palavra e você também tem aquele testemunho da verdade. Ah, mas eu sou apenas um adolescente. Muitos adolescentes na Bíblia também eram assim. Vemos, por exemplo, o caso de Davi. Então, não é desculpa ser adolescente, não é desculpa para não ter uma vida de comunhão e testemunho diante do Senhor e dos homens, não. Vamos praticar. 5. Encontro com o rei Agripa e Berenice em Cesareia. 1. Ida ao templo em Jerusalém. 7. Chegada à ilha de Malta. 2. Julgamento no Sinédrio. 4. Encontro com Pórcio Festo em Cesareia. 6. Naufrágio.
8. Chegada em Roma. 3. Encontro com Félix em Cesareia. Número 2. Malta. Resposta aqui do número 2, Malta. E Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você, independente das circunstâncias, né, a prisão e o julgamento de Paulo, né, mesmo a gente na prisão, no julgamento, nós vamos ser como Paulo, né? Ter a oportunidade, dentro da oportunidade, estar pregando sempre o Evangelho, não ficar fazendo o nosso sofrimento uma desculpa para não falar do Evangelho e o amor do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!